Fala, meu ventilador no 13 e o ar-condicionado no 16. Eita, pau. E aí? Meu Como é que tá? bombonzinho bem embrulhado. Tudo bem? Tá bem embrulhadinho você hoje. Tô? Gostou? Ei, então vamos nós? Vamos começar nós. a brincar. Eu sou o Emanuel Eu sou o Alano. e a gente tá aqui hoje, começando, né? Nesse formato, mas é o 1000º PaiCast Talk Show, né? Por que o 1000º? Milésimo, né, cara? É porque cada barzinho que a gente foi, cada restaurante, Cada a gente, festa, cada isso reunião já de era- paz. já era um bom podcast, né? É, exatamente. De algumas horas. Exatamente, exatamente. Mas nesse formato, a gente tá aqui hoje como podcasters, mas a gente vai trazer convidados aí, como a gente prometeu, né? Na nossa chamada. Passa pra eles. Porque antes a gente quer trazer aqui, né? O apoio desse estúdio maravilhoso aqui. Isso aqui, tá a gente sendo está gravando aqui no- nesse podcast aqui da Pro Produções. Isso. Temos o apoio também da nossa amiga que fez essas xícarazinhas aqui maravilhosas com o nosso bigodinho. E a gente queria que vocês seguissem. A gente vai colocar na descrição do vídeo as informações, os links, né, de onde encontrá-los, né? No caso aqui da Que Supimpa, a gente vai deixar um cupomzinho de desconto, né? Que você dá o nosso nome lá, o nosso descontozinho, e você conversa com eles e vai ser muito bem atendido e atendido de pronto, viu? Então é isso aí. Jabá feito? Vamos apresentar aí os nossos convidados. Vamos lá. Esse cara, ele é pai do Jojó, ele é pai do Noah. Esse é um cara massa. É? Gosto dele, já escutei ele bastante, já troquei muita ideia. Gente boa. E o nosso segundo, cara, ele é o pai do Nick e o pai do Vini. Gente finíssima. Lutador e psicólogo. É isso aí. Ele bate com estudo de caso, assim. É né? isso aí. É. Então o cara é bom. Então vamos né? lá. Eu queria chamar Emanuel Ripardo, é o nosso primeiro convidado. Boa noite, pessoal, tudo bem? E o nosso outro convidado, aqui tá, Alano. Mr. Alano, meu amigo. Obrigado, meu querido. gente. Obrigado, obrigado pelo convite, né? Agradeço também pelo convite, viu? Então vamos lá, é isso aí. Nesse Vamos lá. formato que nos é muito familiar, mas hoje a gente tá aqui na aguinha, né? Tamo na aguinha. O Tamo na tempo aguinha. passa, as coisas mudam, né? A gente vai evoluindo, né, também. Afinal, faz o quê? 10 anos, mais de 10 anos? Que... 15 anos. 15 anos. né? 10 anos. 15 anos, né? 15 por aí. E eles devem estar se perguntando, eles devem estar querendo saber o que é que a gente está fazendo aqui, por que a gente está vindo aqui para conversar, né? Por que a gente está vindo aqui para conversar? Porque a gente, ao longo desses 15 anos, sempre conversou, sempre teve dúvida, sempre a gente questionou algumas coisas, e aí a gente decidiu, cara, por que não, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como foi que eu lhe conheci, como foi que a gente se conheceu? Tu lembra ainda? Cara, Tu eu tem- lembro, tu tem eu o quê? lembro, eu O lembro dobro da de... minha idade? São só 10 anos de diferença, né, papai? É, né? Mas tu lembra, né? Apesar de ser mais novo, né? Beleza. Mas, assim, eu lembro de umas partes, assim. Eu lembro Eu que... lembro de tudo. Tu lembra de tudo? Lembro. A gente tava É. numa reunião de pais e mestres. Esse pais e mestres. Reunião de pais. Os meninos bem pequenininhos ainda. Tudo Digimon. Tudo Digimon ainda. Mas eu fui, as nossas esposas, né? Foi as meninas que por trás dos bastidores, fizeram toda uma historinha. Exatamente. Se convidaram-se a si mesmas Isso. e a nós, Exato. né? E de lá a gente se encontrou lá em casa. Não, mas conte aí, né? Conte aí que tu se assustou, que tu não gostou muito da ideia, Cara, achou que a gente não ia. Cara, na verdade, eu fiquei assustado. Porque ela foi me dizer logo depois que o interfone tocou. Eu convidei os pais do Nicolas e do Vinícius para virem para cá. Aí o interfone toca dizendo que é vocês, estão aqui para subir. Aí eu digo, nem irmão. Convidou, te Confio. vira. Eu digo, e agora, cara? Meu irmão, não acredito não, cara. Não acredito não, Elaine, que tu fez isso. Não foi assim não, viu? Conte. Você diz, não acredito não. Eles vieram mesmo. Vieram, cara. E aí pronto. E desde então, a gente tá aí com 15 aninhos de convivência, né? É isso aí. É isso aí. Que de massa. muitas histórias, de muita marmota, né? Muita marmota. De muita ideia trocada,
de ensinamentos compartilhados. É isso aí. cara. Eu lembro muito bem, inclusive, quando tu foi ser pai pela segunda vez, que tu tava travado. Me tremi nas bases, cara. Vou mentir. Cara, como é que é isso aí? Perguntando pra mim, né? Eu ficava nervoso. Eu vou Como é confessar, que eu fiquei nervoso. Como é que é amar dois filhos, né? Tu lembra disso? E eu acho que a cada encontro, né? Toda semana eu te perguntava a mesma coisa, né? Exatamente. Até o Noah nascer. Até eu não nascer e eu saber como é realmente ter dois jovens e ter dois amores distintos e ao mesmo tempo unificado, porque são dois filhos, né? Mas tu lembra o que eu disse pra ti? Cara, não. Porque foi tantas vezes, né? Tu tá esquecendo disso. Eu Não, sou- primeira vez. eu tenho uma vaga Primeira lembrança, né? Eu tenho uma vaga lembrança. vez. Você é mentiroso, já me contou várias vezes, cara. Bora, lembra logo isso aí. Ei, cara. Não lembra, não? Não. Conta pra mim. Acho melhor, Falei pra ti. eu acho mais bonito tu contando. Falei pra ti que um dos maiores segredos era você fazer ele participar de tudo. Sim. Lembra? Você participe, né, dessa coisa. Vai trocar a fralda, traz a fraldinha ali, traz o Bepantol, me ajuda aqui. É Lembra? verdade. Isso é massa, sabe, compartilhamento, né, da gente com... Porque as meninas, elas não se sentiam também só toda hora, né? Exato. Essa questão foi muito... E a questão também que eu sempre gostei, eu via contigo e a gente ficava se perguntando, eu ficava tirando dúvida de como era, que era a brincadeira, como era ficar só se divertindo, como era essa questão da imersão. Você é muito ligado a essa questão da música, que eu não tenho muito essa inserção, e a gente se juntava para falar sobre essa questão da música, né? E isso tudo, e aí você vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Inclusive, hoje os meninos me questionam muito a questão do videogame. Cara, Que aí é contigo, né, papai? Mas também, cara, são 427 botões num controle. Então, eu sou da época... o O meu Atari, Atari né? era um manche e um botão vermelho. Atarizinho, e acabou, né? eu Então já tem sou da essa... época do Nintendinho, viu? É. Então, e é por isso, cara, que eu sempre aprendi muita coisa contigo, que fugia do meu nível de maturidade, né? E tu já aprendeu comigo muita coisa da molecagem, né? É, Porque eu fui pai com 18. foi. Pois é, cara, tu foi pai com 18 Pai anos, com né? 18, fui pai com 18. E me conta né? aí, como é que foi? Na verdade, conta pra todo mundo, né? É, tem que contar pra todo mundo, porque tu É, já tá porque eu cansado já- de saber, né? Aquela ida de carro lá. Cara, pois é. Eu estudava um colégio aqui, bem conhecido. Tinha uma novata lá na minha sala, que a gente ficou amigo. Na época ela parecia a Pitty. Sim. Tinha cabelo vermelho e tudo, olho claro. E aí, eu ia pro colégio, e aí ela passava por lá e oferecia carona. Carona vai, carona vem. A mãe dela, a tia, na época, né? A tia. É, eu chamava de tia. É massa. Passou direto da minha casa e eu moro aqui. Pensando, né? Por que ela passou? Por pouco tempo. Passou direto. Eu disse, tia, eu moro aqui. Não, mas a gente vai bem ali. A gente vai ali ver um negócio. E eu... Centro de imagem. Aí eu... Pouco tempo depois, lá vem. Não sei quantas semanas. Aí eu... E agora? E agora é isso. Tenho que fazer. Entrei no carro. Ela me deixou em casa. Eu fui dar a notícia, né? Foi espalhar a Claro. boa nova. Isso. Acho que a ficha não tinha caído ainda, né? Tinha 18. Falei pra minha mãe, ela não acreditou. É, tá bom. Tá certa, Manoel. Isso, mãe, eu tô falando sério. Eu tô falando sério? É? Ótimo, então. Que bom. Que bom pra você. É, a reação dela foi um pouco mais entusiasmada, né, do que essa que eu estou aqui trazendo. Mas a do meu pai é que foi interessante.
quando ele chegou do trabalho. O pai vai ser avô. Ele falou a mesma coisa. Tá bom, tá certo. Eu fui pro meu quarto. Alguns minutos depois. Manuel. Eu, que foi? Que história é essa que tu vai ser pai? Eu disse pro senhor. Ele, não. Laura, não. Eu disse. Vai ser avô. Você vai trabalhar. Vou, o jeito, né? Tem que ser. Brincadeira começar a ficar séria, né, papai? Exatamente. E aí, cara, né, deu no que deu, acompanhei todo o processo, ao lado, né? E eu lembro que no dia que o Nicolas chegou, quando o médico lá tirou ele, eu lembro que a primeira coisa que me veio na cabeça foi: caralho, tinha um menino aí dentro mesmo. E aí, já deixou ali do lado. Eu tenho até hoje as fotos. As primeiras fotos do Nicolas. Pouco tempo depois, eu já estava no carro com ele vestido de charuto. E aí, é isso aí. Pronto. Agora conte a sua primeira experiência, porque já eu conto a minha segunda experiência. Vamos seguir aí a ordem das coisas. Vamos sim. Cara, na minha, a gente estava se curtindo ainda, né? Eu e a minha esposa. E Você eu tá lembro... falando da gente. Sim. Não, isso aí foi pós. E aí, ela me ligou, dizendo que já tinha saído do trabalho. A gente trabalhava no mesmo edifício, no mesmo prédio, na mesma sede de um órgão aqui. E aí ela ligou: já estou em tal lugar, vem me encontrar. A gente precisa conversar. E aí, bora. Quando eu chego, tem uma cartinha. E na cartinha tem dizendo: você é papai de 2 semanas. Não, de 2 meses. Né? 8 semanas. E aí, meu amigo... Foi aquele negócio assim, massa, mas ao mesmo tempo, e aí, cara? Como tu vai? Pra onde tu vai? O que tu faz? Já era formado, ela já era formada, a gente já tinha nosso trabalho, né? E eu não tinha nem terminado o colégio. Tu tava no colégio, né? Pois é. E a gente tava no trabalho e tudo. Ela... Acho que é por isso que eu não fiquei tão desesperado. Não tinha noção. E a gente ficou naquela, como vai ser, né? A partir de agora. E aí, logo depois eu recebo a ligação da minha sogra. E ela já me ligou me esculachando. Tome. Que história é essa que você fez isso com a minha filha? Você tá pensando o quê? Receba. A minha reação do medo era: não se preocupe, eu vou casar. Aquela história, né? Teve menino, tem que casar. Eu vou casar. Não se preocupe, não, dona Isa, eu vou casar. Não se preocupe, eu amo a sua filha, eu vou casar. Ela, meu Deus, como é que pode? E disse que era só uma brincadeira. Ela começou a rir, achou maravilhoso, disse que estava amando. Foi o primeiro... Né? Fez essa pegadinha, foi o primeiro neto dela, né? E então teve essa brincadeira. Né? Minha mãe também foi uma reação meio assim, como a sua. Que história é essa? Como é que é? Meu pai também, por sua vez... minha mãe adorou. Mas aí depois, depois foi tudo curtindo, porque na verdade... foram os primeiros netos, né? Sim. Então, os meninos, eles vieram abrir esse caminho aí para a sequência de netos que todos iriam ter, né? Então, fica essa coisa bem legal, né? No meu caso em si, não foi o primeiro, porque a minha irmã, ela já tinha brincado antes, né? Brincado de quê, cara? Brincado de menino, né? Então, mas assim, da minha sogra foi o primeiro. Então, teve essa... Eu achei massa a reação deles. Pois tomei um gomo aí. Ei, cara. Então, assim, pra mim foi... No primeiro foi um susto. E aí, assim, como vai ser? Né? Então, teve aquela primeira mudança da gente sair. Ela saiu da casa da mãe e a gente foi morar com a minha mãe, né? Porque todo no começo não tinha aquela estrutura, a gente não tinha casa, a gente não tinha... como manter uma casa e nem sabia como manter. Então, pra gente foi bem legal essa primeira parte de ter esse apoio, né?
Não, com certeza, cara. Tu imagina na minha situação. Tinha que ter o apoio e eu tive o apoio. Né? Isso. Muito apoio, na verdade. Privilégio, né? Agradeço a Deus e a todos, né, que ficaram do lado da gente, né? A gente levou uns carão. A gente era muito pivete, né? 18, a gente levou um carão. Ela também tinha 18, né? Sim. Ela é mais velha do que um mês. Entende? Sou mais novo. Sou o mais novo de todos, tá? Fura bolo, cata piolho. Exatamente. Então, a gente teve apoio, claro, né? Sobre a minha mãe, ela fez... Eu tive a oportunidade de ver, né, ela fazendo e vivendo muita coisa com o Nicolas que ela viveu comigo. É muito bom. Assim, era fantástico. Era como se eu tivesse voltado ao passado como um observador, uma terceira pessoa, e estivesse ali vendo tudo que ela fazia, né? De mimar mesmo. Até bem mais, né? Porque na época dela que ela foi mãe, tinha toda uma... de repente, uma situação igual a nossa, né? E neto, né, cara? Eu acho que vô e vó babam muito mais, né? Mas conte-me, né? Como foram os primeiros Conte tudo anos. e não esconda nada. É isso, né? aí. Conte-me aí. Conte aos nossos ouvintes, na verdade, para a nossa audiência, né? Isso. Conte aí como foram os primeiros dias, os primeiros momentos como pai. Com o papai. Pós-nascimento. Lembra? Eu lembro. E é uma parada assim que é massa, porque a gente escutava muito, né? Assim, eu pelo menos escutei muito essa história. Aproveita que pra dormir, porque tu não dorme mais. É o clássico, né? Aquela bem clássica, né? E teve essas coisas, né, da gente. Teve isso. Dorme, aproveita que agora acabou, né? E, cara, realmente teve, né? O meu primeiro filho, ele realmente foi bem mais demorado, esse lance dele da dormida, de ajuste de dormida. Né? Então, a gente teve essa dificuldade, era zumbi à noite e de manhã ir trabalhar. Né? Tem essa questão também, às vezes a gente botamos uma estrutura dentro do quarto dele para poder a gente ficar lá perto. Ela dormia com ele, às vezes, para a gente não ficar levantando e saindo, porque às vezes tinha hora que a gente pensava que o menino ia cair, deixava o menino na cama, eu deitava na cadeira do lado e a gente ficava nessa só... Mas tu não tinha medo de... Ah, sim, tu ficava na cadeira, né? Eu ficava na cadeira e ela ficava ficava na cama medo com de o neném. ficar... Porque momentos de estar dormindo e o menino escorregando, quando a gente menos espera, o menino já saiu do peito, já tá na barriga, né? Ave Maria. E o clássico de botar o dedo aqui pra sentir a respiração, tu fazia também, né? Cara. Também fazia isso, né? Claro. É o clássico. Você tá respirando, tá vivo, né? Certeza. Tem que fazer. Né? Bem igual o do segundo, né? O meu primeiro, a gente limpava... A gente tinha, tipo, 427 bicos, tudo dentro da sua caixinha, que tinha um, guardava o outro pra lavar e esterilizar. Fora os teus, né? E aí a gente ficava... tinha os meus brinquedinhos. E aí tinha essa questão da troca, toda hora, tudo era higienizado, tinha não sei quantas fraldas. O segundo, não. O segundo foi muito mais selva, Deixou né? tudo... Eu limpava o bico na água da coisa, quando não, num líquidozinho contendo álcool, para limpar, passavam água. É engraçado, né, isso, cara? Da primeira viagem para a segunda viagem, muita coisa muda mesmo. Muita coisa né? muda. Inclusive, na minha segunda viagem, eu fiquei mais nervoso do que na primeira. Porque eu acho que na primeira, como eu não sabia, só tinha ideias, né, sobre... Sim. Acho que na segunda eu já fiquei mais nervoso. Inclusive, na segunda, né, teve a questão do inesperado. Não foi uma coisa programada. Estava chegando no trabalho, o celular tocou, e aí era a senhora. Tá onde? Estou chegando no trabalho. Pois pode dar a volta, que o Vinícius vai nascer. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro nessa época. Tinha 22. Só que nesse dia eu estava de carona para economizar gasolina. Muito bom. Claro. Estratégia do grego, estratégia. E aí, quem estava do meu lado era um amigo
Era o Diego. Diego Tavares. Ele ficou mais nervoso que eu. Ele ia batendo o carro. A gente estava numa rotatória, ele rodou umas 3 vezes. Fez igual o Chaves lá na entrada do hotel de Acapulco. De Acapulco? É. Ele rodou ali e eu, calma, cara. Eu tô nervoso aqui, tu tá mais nervoso do que eu. E ele, não, o menino vai nascer. Eu sei, porra, que o menino vai nascer. E aí ele fez a volta, a gente conseguiu pegar o caminho. Cheguei lá no hospital da Unimed. E aí, cara, aconteceu uma das histórias mais absurdas da minha vida. Pois conta tudo. Não esconde nada. Quando eu cheguei lá, tava o meu sogro, que era médico parteiro, assim como a minha sogra. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, ela já tinha tomado a anestesia, aquela... A hack peridural? Peridural. E aí eu fui lá, fiz o asseio, né? A asepsia. Todos os procedimentos de esterilização. E aí eu fui para a sala. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu estava meio ofegante, né? Óbvio. Justificado, né? E aí, quando eu respirava, embaçava o óculos. Aí eu peguei, tirei o óculos, coloquei no bolsinho aqui da... E alguém lá da equipe chegou e disse, cara, tu vai ter que lavar a mão de novo. Tá certo. Aí eu saí. Voltei. Quando eu cheguei lá, já tinha aquela divisória, né? Tava todo mundo já posicionado. E aí eu cheguei lá, peguei na mão dela. E aí eu olhando assim, e ela já grogue, olhando estranho para mim, assim. E eu também olhando estranho, tentando entender o que era aquilo ali. E aí foi rápido o negócio, cara. Porque também, se eu não tivesse percebido... Eu tinha que ser muito lesado, né? É. Mas o fato é que eu estava na sala errada. Agarrando a mão de uma outra mãe. Exatamente. Pegando na mão de outra mãe. É. Ou seja, você ser pai, de repente, né? Você era ser pai 2 vezes. Tu imagina aí, cara. Se o pai lá... Tá fazendo o que aqui? Eu sou o pai. Que história é essa? O pai sou eu. Rapaz, briga de bisturi. Já pensou? Aí eu saí, entrei, quando eu saí da sala, era a sala do lado. Aí quando tu chegou, ela perguntou, me explica, quem é ela? Não, porque ela já estava também grog lá, muito né, em outras dimensões. Aí Nárnia já. É. Mas aí eu me certifiquei que eu estava no lugar certo. Acompanhei lá. Né? Eu lembro que o anestesista até... Ele chegou... e falou, olha, se tu for passar mal aí, tu encosta na parede aí e escorrega pro chão. Porque ele deve ter percebido, né? O negócio que eu tava muito nervoso nesse dia. Muito mais no que segundo, né? Do que no primeiro. Na segunda situação. E aí nasceu do tamanho de um pão carioquinha, 1,5 kg, que foi antes dos 8 meses, né, de gestação. Bem pequenininho. Massa. E aí logo depois veio aquela sensação mista, né, de felicidade, de aperto no peito, porque ele teve que ficar, né, na UTI, neonatal. Era muito pequenininho, tinha que concluir ali, né, o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento dele, né? Isso. Mas aí, 30 dias depois... A gente já estava lá com ele na versão charutinho, levando para casa, botando música clássica para ver se ele crescia quietinho, mas nem adiantou. Não. Até hoje, né? Ele é quieto. Hoje ele começou a se acalmar. Mas até um tempo atrás, ele achava que era o Homem-Aranha, era o Alan, eu lembro. O Alan aquele né? arriégua que tinha no carro que diga, né? É, exatamente. Que não sei como é que era exatamente. forte, ainda bem que são fortes aqueles. A gente vai trazer aqueles. aí nas outras edições aí do PaiCast aí, esses arquivos
Sim, é bom, né, a gente mostrar, porque para até trazer um pouquinho do que a gente está falando e que realmente aconteceu, né? Exatamente. O meu segundo, ele, diferente do primeiro, ele foi já meio que planejado, né? Porque ele foi, na verdade, ele ocorreu 7 anos depois. Então, minha esposa disse, eu quero ter outro filho. Tome. E aí, eu digo, vamos lá, né? Então, foi bem assim, vamos e nos organizamos, né? Para isso. E aí, ela deixou de tomar. Quando foi com 2 meses, eu só recebi a comunicação do mesmo jeito, mas já foi mais tranquilo, porque não tinha mais suspense, né? Não teve nem pegadinha. Não teve uma pegadinha, não ficou legal a pegadinha. Não ia pegar legal a pegadinha, porque a gente já sabia, né? Sim, nós sabíamos assim, que a gente já estava tentando, já projetando isso, né? Certo. E aí já foi isso. Mas assim, para mim, como não foi a surpresa, mas foi projetado, aí eu comecei aquela minha saga de perguntar para você semanalmente. Sim. Como é ter 2 filhos. A ironia, né, cara? Tu tinha quantos anos aí, nessa época? No segundo filho, eu já tava com 32 anos, 32. Eu tinha 22. 32 anos. 32 pedindo opinião para um de 22. Mas é isso aí, deu certo, né? Deu certíssimo. É tanto que a gente tá aqui hoje né, fazendo aqui um bate-papo aqui sobre ser pai, sobre fazer questão de estar com os filhos. Sim. Né? E mostrar que tem, assim, tem medo, não tem fórmula, né? Mas que a gente, nas nossas experiências individuais, a gente foi dando suporte ao outro. A gente não tinha uma rede social, né? Até aqui a gente fica falar aqui do nosso amigo Piangers, né? Que ele mostrou muito dessa coisa de que não tem uma fórmula, mas a gente vai buscando informações, vai vendo. Hoje a gente tem a internet, né? Que pode nos ajudar nesse sentido que nossa época não tinha. Mas a gente se garantiu antes de conhecer ele. Lógico. Não, na verdade a gente escutou dele, coisas que a gente vinha fazendo né? Caramba. Quando eu escutei, quando eu não tinha isso, né? Quando eu escutava, né, ele, eu já fiz isso aí. Não, quando eu comecei a segui-lo e ver essa questão era justamente o quê? Caramba, a gente estava fazendo coisa certa, né? E realmente existe isso aí, né? Como tem vários e vários, né? Eu acho que ele aprendeu foi com a gente. Cara, pode ser, sabia? É engraçado a gente estar trocando essa ideia desse jeito aqui. E eu vou fazer o comentário, um dos comentários mais clássicos das nossas conversas, né? Que a gente sempre saía, quando via, já tinha 1 hora, 2 horas a gente falando de medos, de sugestões, de ideias para curtir com eles. Experiência, né, cara? De brincadeira. Isso acontece contigo? Cara, acontece do mesmo jeito. Né? Exatamente. Quantas vezes, né? A gente... a mesma coisa, né? Cara, igual, a mesma coisa, do mesmo jeito. Os dois, o mais velho parecido com as coisas do mais velho, o mais novo com as mesmas pegadas do mais novo. Exatamente. E aí a gente ficava... Eu lembro que a gente ficava se perguntando não, se dizendo mesmo assim, dizendo um pro outro, né? E as mulheres, né, devem estar pensando que a gente está aqui falando de sacanagem, de futebol, de dinheiro. A gente estava, né, cara? Sabe que a gente estava, né? Às vezes. Não, brincadeira. Não, a gente estava falando só de menino. Exatamente. Majoritariamente era sobre isso. Sobre isso. Sobre o que a gente aprontava, sobre o que a gente criava. Dicas, né, cara? Tipo, cara, o que é que vamos fazer? Né? Eu lembro de uma vez que tu falou... Não sei se foi eu, foi você, a gente falando sobre um cinema e aí de estruturar mesmo, de fazer botar uma tela, pegar as colchão, fazer né? cabana. Fazer cabana. Exatamente. Né? E aí essas coisas que a gente vê, caraca, é massa, vamos fazer. Né? E fazer juntos, a gente sair, fazer piquenique junto, nós, Big Families. Exatamente. Né? Cara, tu lembra que às vezes quando não tinha ideia, não tinha o que fazer, inventava coisa, tipo, vamos brincar aqui, era eu, o Nicolas e o Vinícius, vamos brincar aqui de Porta dos Desesperados. Aí eu entrava no banheiro, e lá de dentro eu perguntava, quer a porta 1, 2 ou 3? E aí lá de fora eles respondiam, né? E aí eu entrava
com um boneco, assim, ou com qualquer coisa. Eu já escrevia no papel para não ter sacanagem, né? E aí, uma pegadinha. E aí, às vezes, eu entrava no banheiro, não tinha nada lá, eu inventava. Teve uma vez que eu peguei o sutiã que tinha lá, não era o meu. E aí eu coloquei aqui. Achei que era um que tu gostia mais topless. Mas vai lá, continua. Às vezes. Eu botei aqui e saí, feito um grilo, assim, o Vinícius desesperado. E morrendo de rir, claro. Nicolas também. Se acabando de rir da marmota. Então era isso, cara. É tipo assim... São momentos que a gente vai fazer. Se vira pra fazer brincadeira, tiração de onda. Às vezes eu caprichava, né? Eu passava numa loja, comprava uma máscara mesmo. E sim. chegava lá, me escondia, dava um susto. Já fizemos isso, tu lembra? A gente pediu pra eles descerem pra pegar o rango. E quando eles subiram, a gente tava de butuca. Eles saíram do elevador, a gente de máscara. Nossa Senhora. Mas, cara, a ideia é essa, é nivelar. Nivelar, né? A gente desce ali na mesma mentalidade, brinca, e é assim que funciona. Eles gostam disso, né? Eu lembro que, às vezes, eu inventava uma coisa, já era final de tarde, não tinha o que fazer, eu imprimia uma máscara, ou desenhava e cortava, e aparecia do nada, né? E era isso. Programa caro, programa barato, programa de graça, sem gasto. O que importa, né? O que importava mesmo era a gente tá presente, né? A gente tá fazendo. Exatamente. Que isso é que a gente tem de dica, né? Assim, que a gente viveu isso muito e eles vivem, e eles sentem muito isso, é da gente estar presente, da gente estar fazendo, deles inventarem uma marmota, assim, uma brincadeira, a gente tá lá para curtir junto. Exatamente. Né? E é bom também, assim, a gente teve esse apoio de nós dois e a gente fazia junto também. Cara, tá pensando em fazer isso, bora fazer junto? Bora. Né? A gente tá pensando, eu tava pensando aqui nessa brincadeira, conversando aqui agora, eu me lembrei. A gente podia depois ver, era a bandinha, cara. Uma bandinha que a gente... Um toca isso, a gente sempre juntava, ficava tocando uma coisa, outro batendo no batuque, um brincando na bateria. Nem que saia igual a banda do Chaves lá. A banda do Chaves. Mas Pronto, já é alguma coisa, né? O que a gente puder fazer, porque, cara, o tempo passa, tá aí o Nicolas e o Jojó na faculdade. Pois é, né, cara? Nossos filhos com 18 anos. Os cabas já tudo de barba. Ontem o mais novo, o Vini, pediu pra tirar a grande barba dele. Né? O bigode dele parece do Pai Mei, né? Que é só... Né? A barbinha dele era só um fiozinho assim. E é isso, cara. O tempo passa... Depois ficam só as lembranças, né? Depois não adianta, papai, ficar, pô, devia ter aproveitado, pô, devia ter feito isso. Eu gosto de pensar que eu vim do futuro, né? Para fazer aquilo que eu deveria ter feito. Que lá na frente eu me arrependi. Porra, devia ter feito isso nesse dia. Sim. Então, eu faço. Eu faço questão de dizer todo santo dia: cadê os meninos velho do pai? Te amo. Cara. Te amo infinitamente. Isso é massa, né? Assim, até mesmo tem muita gente, tem muito pai, tem muita gente que eu escuto, muitos... Pessoas mais próximas, assim, que a gente vê, que não fala. Né? Que não fala, que não manda um beijo. Né? Meu filho mesmo, na faculdade mesmo, ele quando desliga comigo, ó, tô indo buscar, vou lhe buscar que tá a hora. Dá, pai, beijo. E tá com uma roda de amigo deles e tudo mais. E isso não tem, assim... E a gente vai curtindo cada momento, né? Eu lembro que a gente foi agora no começo do ano, nossos filhos entraram na mesma faculdade que a gente fez, né? Exato. Eles estão estudando na mesma faculdade que a gente estudou. E a gente só não fez outro porque acabou o tijolo, né? Mas e aí, a gente sentiu... Né? Eu me lembro que a primeira coisa você foi de mais cedo. Teu filho estuda de tarde, né? Começou à tarde, né? Da tarde pra noite. Isso. Então você já foi e já me ligou. Cara, eu tô na Unifor e o sentimento, eu tô acompanhando, levamos ele, né? À noite cara, agora sou eu. Eu tô aqui na Unifor. Essa ideia no dia, né? Então, assim, cara, estamos aqui na faculdade, levando ele, mostrando pra ele onde é que era o bloco, como é que era, onde era o CC. Eu fui lá deixar ele de mão dada. Eu disse, eu vou deixar como ele deixava no colégio. Estacionar naquele estacionamentozinho legal, e né? ele, Não? tá bom, pode ir.
E a gente chegou lá no Bloco H. Pois é, Tem então que sim, dizer são bem devagar, experiências. né? Bloco H. É. Isso é rápido. E eu cheguei lá de mão dada. O Vinícius fez até um vídeo lá. Eu disse pra ele que eu ia levar a lancheira, né? Mas aí já era demais. Também tu estica, né? E aí foi isso, cara. Mas Saí de então lá. assim, é curtindo cada etapa, né? Cara, E assim vão ter várias etapas, né? No meu caso, eu tenho um de 18, tenho um de 11. Então, eu ainda tenho um que tá na faculdade, né? Que já é um adolescente, já para entrar na vida dele já maior. Exato. E eu tenho, para mim, ainda uma criança, né? Que eu tenho que são brincadeiras diferentes, são pegadas diferentes. Ou seja, tu tem dois assim como universos, eu também, né? Exatamente. Duas oportunidades diferentes de nivelamento, de maturidade, né? Que tu pode descer e brincar e fazer a marmota que for, tu pode subir de novo, conversar ali, trocar uma ideia com o Jojó, mas que não impede também de voltar a ser moleque e tratar ali. Eu e o Nicolas, por exemplo, na verdade o Nicolas e o Vinícius, né? A gente tá sempre tirando onda, fazendo hora um com o outro. São coisas inesperadas. Aprendi, inclusive, com o Nicolas, né, a ideia de nunca deixe o outro saber o seu próximo passo. Olha aí. Estou aí. Checkmate, né? Então, cara, é isso. Eu tenho, assim, desde que o Nicolas nasceu, eu sempre tive essa coisa que a Lívia, inclusive, dizia... A Lívia é a mamãe deles, né? Que eu não tinha falado o nome ainda. A Lívia, ela sempre dizia, tu se cobra demais. Tu se cobra demais. Eu dizia, talvez eu me cobre mesmo. Mas, às vezes, eu pensava, talvez seja bom me cobrar. Sim. É uma cobrança saudável. Não é nada que me tire o sono, nada. É tanto que uma das principais ideias que eu sempre tive em mente é de fazer da infância deles uma coisa mágica, assim como foi a minha. Né? Gerações diferentes. Né? Por exemplo, eu não criei os dois na base da chibata. Eu apanhei. Eu apanhei porque eu mereci mesmo. Cara, peste, danado. Juntava com o meu primo aí, que inclusive foi pai agora. Né? Mandou até uma mensagem um dia desses, dizendo que estava pensando em sair para comprar o cigarro. Já? Porque ele está nos primeiros dias, né? Ah, tá. Aí, mas isso aí já passa. Já tirou secreção com o nariz, né? Com a boca? Ainda não, né? ainda então, você não. não fez isso aí, meu amigo. Ele tá começando ainda. Exatamente. Uma vez o Vinícius... Banhozinho de mijo. Oxi, foi só de mijo. Né? Então, cara, é isso. Assim, eu acho que eu nasci com essa... Não sei se eu nasci, eu não sei se isso foi me dado pela vida, né? Porque quando o filho nasce o pai, né? Não existe curso para isso. Não tem. Ninguém aprende. E eu acho que quando eles nasceram, né, eu vesti um manto aí que às vezes parecia cobrança excessiva, mas que no final das contas eu acho que foi muito, muito saudável. Porque... cara, isso é bom. E tem assim, eu tenho muitos dos comentários, né, de a pessoa que fala querendo dar o seu lado, né? E às vezes não é um lado que eu entendo, ou um lado que para mim eu aceito, ou eu respeito, né? Isso. Mas eu, assim, é uma coisa que eu curto fazer. Eu passei a vida inteira levando meu filho pro colégio. Graças a Deus deu para eu levar ele toda a vida. Sempre deixei ele no colégio, deixei de carro. Sim. Meu filho tá na faculdade, não tem, né? Tá com carro ainda, não tirou carteira ainda e tudo. E eu faço questão de deixá-lo e de buscá-lo. Deixa ele aprender, pega ele pegar um ônibus pra ele aprender, pra ele rodar, pra ele criar marra, deixa... Cara... Isso aí funcionava na nossa época. Hoje as coisas são diferentes. Eu ia e voltava de ônibus pro meu colégio, mas... Eu ia a pé, voltava a pé. Se eu passei a vida inteira... Andava no meio da rua aí, pra cima e pra baixo. Hoje... A gente sabe que não pode. É um momento. E outra, é um outro momento. É um momento que eu tô com ele, só eu e ele. Porque em casa eu tenho ele e outro menino. Eu tenho ele e a mãe, né? Então, assim, a gente já divide muita coisa. Então, esse momento que eu tô com ele na ida e na volta é onde a gente vai trocando ideia, conversando besteira, falando sobre coisas.
Ele vai contando o que ele aconteceu na faculdade, como é que ele tá, ele conta as novidades, coisas que ele tá aprendendo. Então, assim, cara, massa, tudo bem. Ele pode mesmo, ele pode ir, eu posso comprar uma bicicleta e ele ir de bicicleta e voltar de bicicleta. Mas se eu curto esse momento, então pra mim eu acho legal. Exatamente. Né? Então a gente... Exatamente. Poder pode, né? Tudo se pode, né? Poder a gente pode tudo. A gente tem que ver o que é que deve. E assim, pra mim eu acho legal. Eu acho salutar essa história da gente estar indo e voltando, né, de carro. Cara, todo eu dia... acho isso muito massa. É uma troca que a gente tem. Sim. E aí, assim... E a gente fica conversando. E essas nossas conversas, que inclusive tá bem diferente de outras conversas que a gente já teve, né? Mas foi por isso que a gente decidiu, que o pessoal deve estar perguntando, e aí, qual a deles? Por que eles estão querendo se juntar? Né? Então, porque a gente sempre achou lindo, cara. A gente sentar, né, e ficar ali falando sobre essas peças boas. Conta como foi que surgiu essa ideia. Conta aí pra gente. Mas, cara, foi... Tu lembra? Final do ano passado aí, a gente conversando, do jeito que a gente tá conversando... E aí, daí 1 hora e meia, 2 horas, a gente só falava disso, né? Cara, e o que é que tu acha disso? Cara, e o que é que tu pensa sobre isso? Né? E aí ficava essa troca e a gente pensou, porra, isso dava um podcast, né? Sim, foi. Por isso que a gente iniciou porque a gente não faz, né? Aí, é por isso que a gente iniciou o programa hoje aí, dizendo que era um milésimo episódio. Porque pra gente, se duvidar, é mais difícil. E foi do nada, né? foi numa dessas conversas mesmo... Uma das últimas que a gente estava tendo assim, que a gente disse, cara, por que não? Exatamente. Por que não? Porque assim, da mesma forma que a gente está trocando ideia entre eu e você, e trocando experiências nesse universo que só sou eu e você, de repente a gente pode estar disseminando isso para algumas outras pessoas. A ideia é essa, alcançar outros outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa, podem ter vivido a mesma coisa. É porque assim, pra gente... vai ver que reagiu, né? Isso. Pra gente... que é natural, talvez a gente não perceba, né? E nem imagine que outros pais tenham, né, outras angústias, outros medos. Na verdade, a gente, né, fortaleceu a nossa amizade por isso, né? Esse bate e volta, essa troca, né? Como é que tu faz isso? Eu faço assim. Tu lembra por exemplo, que quando a gente foi lá nos primórdios da amizade, né, que vocês não falavam palavrão, né? Sim. Lembra disso? Sim. E aí a gente trocou muita ideia sobre isso, né? Porque a gente via muitos pais, não pode falar palavrão, não pode falar, ok, tudo bem, cada um cria do jeito que acha que deve criar. Eu segui essa mesma linha, criei os meninos da maneira que eu achava que deveria criar. Tanto que uma vez o Nicolas, o meu primo, né, que é afilhado também, chegou e disse... Emanuel, o Nicolas me chamou de baitola. Aí eu... Nicolas, foi que você chamou aí o Felipe? Aí ele baixou a cara assim... Diga, meu filho. Aí de baitola. E com quem é que tu aprendeu isso aí? Aí ele... Apontou pra mim. Aí, na minha cabeça, só tocou o... Depois disso aí, né, eu percebi que ele queria falar palavrão. Uma vez eu peguei uma folha, uns desenhos dele lá, um monte de detalhe, um monte de rabisco, e aí, assim, bem escondidinho, assim, os palavrões. Né? Já tinha, né? Uns 3, assim, escondidos. Rapaz, ele tá querendo dizer. Saber de uma coisa? Peraí. Nicolas, se arruma aí, vamos ali? Vamos passear? Vamos passear. Bem pequenininho. Na cadeirinha ainda. Aí foi eu e ele. Chegou no meio do caminho. Aí eu disse, pronto, tá só eu e tu aqui. Fala. Ele, o quê? Pode falar palavrão, o que você quer dizer? Aí ele ficou olhando assim pra mim. Eu disse, pode falar, meu filho, diga. Tá só eu e você. Aí ele falou uns 3 lá, bem... Os 3 do papel, que ele já tinha... Já tinha um pouco mais de intimidade. Exatamente. Foi o que ele lembrou aí, né? E aí eu falei, pronto, tá satisfeito?
Pronto. Toda vez que você quiser dizer, você chega para mim e diz, pai, vamos passear? Por quê, cara? Tem coisas que adulto pode, que criança não. Do mesmo jeito que tem coisa que criança pode e adulto não. A gente tinha ido a um aniversário, um dia antes. Você lembra que você foi no Pula-Pula? Você me chamou para entrar e disseram, não pode. Não posso, se eu pulasse lá ia rasgar o Pula-Pula, né? Então, você entrou, você podia. Eu não podia, eu queria entrar. Então, tem coisa que você pode, que eu não posso, e tem coisa que eu posso, que você não pode. Sim. Entende? Então, palavrão, eu posso, mas não devo. Você nem pode, nem deve. Mas se você quiser falar, fale só comigo. A gente sai, você fala. E tá aí, cara. Demorou foi muito para ele começar a falar isso, palavrão. Né? Já foi depois de criar bigode, barba, e ele sabe muito bem a hora de usar. O Vinícius, ele demorou também um pouquinho. Eu usei a mesma fórmula com ele, né? E funcionou. Só que o Vinícius, cara, ele veio com uma carga de Red Bull, assim, eu acho. Um energético nele. Produção nele mesmo, né? Exatamente, natural. Ele veio no gás, né? Com uma personalidade um pouco mais parecida com a minha no início da vida, né? Que inclusive tem até uma história que o meu pai adora contar, que quando eu tinha por volta de 4, 5 anos, ele estava me chamando a atenção, eu olhei para ele e disse, me deixe que da minha vida cuido eu. Lapada, né? Lenhada no... Como dizem, vai comendo enquanto o arroz seca. Mas quem comeu enquanto o arroz seca fui eu. Então, ele disse pra ti. Exatamente. Recomendei enquanto o arroz seca. Exatamente. E bem feito. Bem feito. Eu acho que o meu pai, ele fez tudo que ele deveria ter feito mesmo. Algumas vezes ele passou, né, da conta, eu acho. Né? Mas não tenho nada a reclamar. Meu pai sempre esteve do meu lado, né? Mesmo com o repertório comportamental dele da época, que era muito semelhante à maioria dos outros pais, né? Mas aprendi com ele o que fazer com os meus filhos e o que não fazer. Sim. Assim como eu espero que os meus filhos, se eles decidirem, sim, também, se eles conterem, né? Que eles façam também, que eles aprendam comigo o que fazer e o que não fazer, né? Mas olha só, ontem eu perguntei para algumas pessoas, né, o que é que a gente poderia trazer aqui de assunto, porque sim, assunto não falta, né, cara? Sim, sim. A gente vai ter que fazer meio que uma regravação de todos os outros podcasts que a gente não gravou, já fez durante a vida e não gravou, né? Isso mesmo. Que são aprendizados que a gente vai tendo, né? A gente vai puxando. Nosso primeiro foi mais da nossa história e já botamos vários pontos legais de experiências, sim, que a gente viveu, sim, né? Para passar para nosso público aí. E a gente vai sentindo, à medida que a gente vai vendo e vivenciando coisas. Então, assim, se vocês tiverem ideias, bota nos comentários. Se você tiver algumas dúvidas ou experiências que vocês tiveram, dividam com a gente. Porque aí a gente pode ter vivido a mesma coisa e, de repente, conta aqui como foi que a gente saiu dessa. Exatamente. Ou como a gente contornou, que foi coisa que a gente aconteceu. Eu tava com um problema, chamei, cara, vamos sair que a gente precisa ter a nossa conversa. E saiu só nós dois e, como sempre, a gente conversou e saímos de lá resolvidos e tocamos para frente. É porque a ideia não é uma disputa de quem tem a melhor fórmula. A ideia é complementar, isso, né, aquilo que a gente pode utilizar como estratégias, vamos dizer assim. Você fez, deu certo. Isso. A gente vai adaptar até mesmo. E você adapta a sua realidade. Isso. São os resultados. Que pode ser diferente. Exatamente. Resultados de combinações de experiências.
né? E aí, uma das coisas que as pessoas mais comentaram, inclusive uma querida amiga sugeriu que a gente trouxesse, eu acho que a gente até falou sobre isso, né? Que é a questão do tempo de qualidade, né? Na elaboração de atividades para fortalecer os laços familiares, né? Por exemplo, a gente faz lá em casa reuniões mensais, às vezes passa de um mês, e aí a gente vai lá e dá voz, né? Todo mundo tem o seu momento para trazer ali o que é que pode ser feito, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser ali adicionado à nossa dinâmica, né, para trazer ali cada vez mais uma harmonia, né, um alinhamento no funcionamento ali da rotina, né? Então, por exemplo, na nossa época, não tinha muito essa coisa de dizer. Eu lembro que eu pelo menos ouvia muito, não só comigo, mas com amigos, né, com outras crianças da minha idade na época, de dizer que menino não tinha vez, não, negócio de falar, tem que calar a boca e escutar mesmo o que é que o mais velho tem para dizer. E ok, tudo bem, não estou criticando, não. Mas, hoje, né, nessa dinâmica, nesse funcionamento, eu achei interessante, né, chegar para eles e dizer: meu filho, tem alguma coisa que está chateando você? Tem alguma coisa que você pode, ou que você quer dizer, que você quer reclamar? Pode dizer. Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar triste. Eu te amo incondicionalmente. Sabe? Então, errar naturalíssimo, porque eles têm muito medo de errar, né? Tipo, talvez na cabecinha deles, eles pensem: se eu errar, eles vão me amar menos, né? Talvez eles tenham um receio de mostrar uma fraqueza, né? Mal sabem eles que eles não sabem de nada ainda. Nem a gente sabe Sim. tanto quanto deveria saber sobre a vida, né? Na verdade, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, para melhorar. Eu acredito nisso. Então, uma das coisas que a gente fez foi essa coisa, né, do diálogo aberto, da escuta ativa, de ouvir, de olhar no olho e dizer: pode dizer, meu filho. Não, pai, porque eu não gostei, por exemplo, naquele dia que você falou. Isso é legal. Tal coisa. Eu digo: ô, meu filho, eu falei naquele dia porque eu acho que eu deveria ter dito mesmo, mas se você não gostou, eu vou tentar melhorar da outra vez, né? Porque, cara, a ideia não é fazer com que eles tenham medo. Eu não quero que eles tenham medo de mim, não. Respeito. Respeito. Eu sempre disse isso para eles desde criança, desde pequenininho. Sou teu pai. Né? Aquela história de dizer: eu sou teu amigo, né? Amigo tá abaixo de pai, pai tá acima, né, dessa ideia. Mas você pode adicionar ao pacote de pai essa noção de amizade? Sim, na minha opinião. Entende? E nem por isso a gente vai dissolver ali uma ideia de hierarquia ou de respeito, né? Aquela coisa de honrar pai e mãe mesmo. Eu sou a favor disso, né? Então, assim, a gente tem um diálogo aberto, a gente faz sempre que precisa essa reunião. Legal, isso é interessante. Isso. E é isso, cara, funciona. Eu acho que funciona essa coisa, sabe? Traz um quê de paternidade ativa, sabe? E a questão do tempo de qualidade, isso aí acaba entrando também na conta. Cara, eu tenho uma leve ansiedade sobre o tempo, sabe? Que daqui a pouco eles... Sim. Lembra que a gente estava conversando da última vez? Que bom que a gente curtiu, né? A apresentação dos pais. Fomos. A gente não ia só dos pais. A gente foi a das mães, a gente foi a de São João, a gente foi a de final de ano, foi a de Natal, foi a do índio. Então, assim, são coisas que a gente viveu isso daí. Que realmente tem pessoas que realmente, infelizmente, não podem ter, mas se você puder ter, que o tenha, que o faça, que o vá. Faça esse esforço.
né? Eu me lembro que eu trabalhava, eu tinha meu horário mesmo, cara, e desculpa aí, né? Mas eu dizia, cara, aquele negócio, pede pra cagar e sai, aquele negócio, cara, dor de barriga, não vou, só daqui a pouco eu vou. E vivia aquilo com meu filho e voltava pra minha rotina e sentava, saía mais tarde, concluía o que eu tinha que fazer, né? Mas eu não deixei de fazer, né? Então, sempre são questão, como a gente pode dizer, são as prioridades, né? Então, eu coloquei isso como minha prioridade. Eu diria que uma das situações das quais eu de certa forma, atrasei, né? Porque não foram uma ou duas coisas, né? Sim. É uma série de fatores. Exatamente, é um conjunto. Mas eu lembro que toda vida que eu ia organizar o horário da faculdade, eu sempre pensava, esse horário aqui eu tô com eles, então eu vou botar esse aqui para tal horário, As matérias dia. você tinha... Isso. Você escalonava ela... Exatamente. E esse horário aqui eu tô trabalhando, então esse horário aqui eu tenho que estar com eles, esse horário aqui... Hoje, até hoje... Pois é, isso eu tava falando. Hoje tu fala pra mim, né? Que tu tem esse horário aqui tem, mas até esse horário eu tô livre porque eu tenho que pegar o menino aqui, tenho que deixar um ali. Exatamente. O Vini tá de manhã no colégio e o Nicolas está na faculdade à tarde. Então, eu faço essa... Né, pela manhã, quando eu atendo... ou melhor, eu atendo, mas sempre tem um intervalo, né? E aí eu tô lá com o Nicolas, a gente vê filme, mesmo que uma parte aqui e depois no outro dia a outra parte. Série, a gente tá ali trocando ideias sempre. Ele é músico também, né? A gente compõe, né? Na pandemia, inclusive, a gente compôs algumas músicas aí juntos, então ele entende muito. Inclusive, vamos jogar, né, nas nossas redes. Muito em breve. Mas, assim, por exemplo, aprendi muita coisa com ele, sabe? De teoria mesmo, musical, sabe? O Vini, ele toda vida que sentava na bateria, parecia que ele tocava todo dia. Mas se ele tocasse todo dia, ele ia ser um excelente instrumentista, né? E aí depois ele, eu quero guitarra. Só que aí, cara, ele tá naquela onda ainda do videogame e do One Piece, né? Porque ele já terminou Dragon Ball Z. Não só ele, né? Ele e o Nicolas. Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, os clássicos. Nossa. Na época da tua época era o que? Lion Man, o Jaspion, o Giban. Jiraiya. Mas é da minha época também. Tinha os Changemans também. Os Flashmans. Né? O Black Kamen Rider. Não lembra não desse? Não. Pô, cara. Tu gostava da Patrine, né? Cavalo de Fogo. O Cavalo de Fogo era bom. O Cavalo de Fogo era muito bom. Nossa época, né? Inclusive, eles têm essa bagagem aí, viu? Né? Tu sabe disso. Uhum. Anos 80, 90, seja música, programa de TV, séries. Eu vi que sempre você inseria isso neles, né? Essa questão de ver o passado, né? De ver o que tem, né? Exatamente. Tinha uma época que o Vinícius queria que eu contasse história para ele antes de dormir. E aí eu já tinha contado tudo quanto era história, cara. E aí, um belo dia, eu cheguei e agora, o que é que eu vou contar? E aí eu comecei a contar a história. Quando eu vi a Lívia morrendo de rir. Ela tinha sacado que eu estava contando a história daquele filme Manequim, a Magia do Amor. Que filme é esse? Tu não lembra desse? Manequim, a Magia... O que os caras fazem no computador? Não, isso aí é Mulher Nota 1000. Ah, tá. Manequim, a Magia do Amor é aquele que a princesa ganha um colar e aí ela se transforma no estátua, aí o tempo passa e aí ela tá lá numa loja como um manequim e um belo dia alguém vai lá, tira o cordão. Pô. Vi não. Vamos lá buscar, né? Fazer a procura. Enfim, bagagem aí cultural, né? Porque eu acho que de uns tempos pra cá, algumas coisas na TV deixaram de ter aquela magia que tinha, né? Algumas coisas são boas, né? O Bob Esponja, por exemplo, é excelente. Sim, é excelente. Mas acho que o Bob Esponja é da década de 90. Né? Mas tem muita coisa boa, assim. Porém,
Eu peguei carona e fiz ali um regresso egóico, né? Massa. Nivelei ali para baixo e fui me divertir ali com eles, revendo muita coisa que eu vi, que eles acabaram gostando, é tanto que tá aí, ó, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Star Wars. Naruto. O One Piece aí é que eu comecei com o Vini agora. É bem antigo, mas aqui no Brasil não rolou muito. Né? Ou se rolou, não lembro, não vi, enfim. Mas é muito bom também, muito bacana. Eu diria para você assistir. Começaremos. Converse, Fica a dica. Fica a dica para mim. Comece. E fica a dica para você Fica a que não dica pra conhece. você, exatamente. Assistam, aproveitem com seus filhos aí. Tudo que vocês fizeram na infância, inventa de fazer também. Traz, né, cara? Tá aí a máquina do tempo que a gente tem aí mais próxima da realidade é o YouTube. Lá no YouTube tu encontra um monte de coisa, cara. Tu perguntar pra maioria da molecada aí da idade deles aí o que é o Gloob Gloob, eles não vão saber. O Nicolas e o Vinícius sabem. Gloob Gloob. Gloob Gloob. Não lembra não, Gloob Gloob? Da TV Cultura? Gloob Gloob? Porra, cara. É porque tu tem 10 anos a mais que eu, né? Não sei. Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Né? Que era antes do Castelo Rá-Tim-Bum. Na época da TV Manchete aí, muita coisa boa, muita coisa bacana, né? Isso aí, meu irmão. Tinha TV Globinho, o Silvio Santos ali sempre encheu de desenho também, né? Então, esses clássicos aí todos, cara, eu fiz questão de assistir com eles, né? A gente sempre assistiu e eu acho que no dia que a gente partir daqui, é isso aí, o legado, né? O verdadeiro legado, né? É o privilégio da saudade. Isso. Que a saudade, eu costumo dizer bastante isso, a saudade é um privilégio. Né? Se você tem saudade é porque você teve a oportunidade de viver aquilo ali, de experimentar, de sentir aquilo ali, né? Ao ponto de armazenar ali um registro de memória, né? Um afeto, né? E que é isso que faz da vida da gente boa. Né? A gente ter boas memórias, boas lembranças, as dificuldades, os desafios, aquilo que não deu certo, as frustrações, as dores, os traumas, tudo isso, ok, fazem parte, a gente não tem como jogar fora, né? Ao invés disso, eu acho que a gente deve integrar mesmo ao que a gente entende como eu, né? E acolher, mas nem por isso focar nisso. Sim. Né? Para que no futuro a gente olhe para trás e diga assim, olha, o meu passado doeu daqui até aqui, mas daqui para cá eu construí, né? Novas vivências, novas histórias, e é isso aí. Porque eu acho que a gente veio aqui, tem gente que diz assim, a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio também para isso. Porque no sofrimento tem aprendizado, né? Eu acho que a Há felicidade... aqueles que entendem isso, né? Exato. Eu acho, inclusive, eu suspeito que a verdadeira felicidade é quando a gente aceita a possibilidade de infelicidade. Sabe? Tem gente que diz assim, eu quero ser feliz. Como é ser feliz para você? Não ter problema, não ter dor de cabeça, não ter estresse. Então, você não vai conseguir nunca. É entender que, vez ou outra, a gente vai passar por um incômodo. Porque nem sempre, até mesmo porque nem sempre, o incômodo vem de fora para dentro. Né? É muito mais o que a gente pensa sobre o fato, sobre o que acontece, do que o que de fato acontece. Né? Na maioria das vezes, a gente sofre muito mais pelo que a gente pensa sobre o que nos aconteceu do que o que de fato aconteceu. Mas não é não? É massa. Observe isso aí. Veja aí. Né? Puxa para você. A chuva ali é a mesma, né? Mas tem gente que vê aquilo ali como uma coisa maravilhosa, tem uma memória afetiva. Chama os meninos para tomar banho na bica. Exatamente. E tal. Vai na rua, bota um barquinho na correnteza. Exatamente. Mas tem gente que olha aquilo ali e chora. Né? A chuva é a mesma. A percepção... Em algumas cenas é a parte da depressão, é a parte da tristeza de alguns filmes, é a chuva batendo no vidro. Exato. Então, eu acredito que é muito mais sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente
sobre como a gente enxerga a vida, né, que vai fazer a diferença. Então, eu digo muito para eles, inclusive nas marmotas que eles aprontam, sabe? Cara, isso aí eu já fiz, inventa outra. Isso aí eu já inventei, não adianta tu vir com essa aí para cima de mim, faz uma nova aí, que essa aí eu já fiz, né? E essa regra, ela vale para tudo aquilo que eu aprendi mesmo na vida. Cacetada, com porrada mesmo. E claro que, como a gente ama, né, os nossos filhos, a gente quer que eles sofram o menos possível. Sim. Com a ideia de que isso é, de certa forma, inelutável. Vez ou outra isso vai acontecer. Um incômodo, uma tristeza, uma chateação. E eu prefiro prepará-los para isso. Né? A gente precisa aprender a ser feliz, a gente precisa aprender também a ser infeliz, às vezes. Né? É claro que a gente não vai estacionar naquilo ali, porque a vida não se resume a isso. Mas eu digo muito para eles, sabe? No momento em que doer, sinta, não fuja. Porque fugir dela só vai te fazer gastar energia. Você vai correr da tristeza, a tristeza uma hora vai te alcançar, e você vai estar cansado. E vai querer correr de novo e não vai conseguir. Exatamente, ainda vai ter que lidar e ela vai lhe engolir. Exatamente. Então sente com ela, observe, escute, acolha e depois dê tchau. Tá bom, já chega, vai embora que eu tenho mais o que fazer da vida. Né? Show. Vou jogar bila. E é bom. Né? A gente já jogou bila com os meninos? Não. Tá aí, outra dica, né? Pois é, mas eu comprei aí eu vi lá na tua casa. Pois um poste lá, umas bilas. Exatamente. A gente jogou, cara. Eu, o Nicolas e o Vinícius. Nós não. Um triângulo lá. Então vamos marcar aí, Bora. né? Então pronto. Vamos marcar. Sim. Vamos marcar sim. E hoje a gente conseguiu concluir, assim, mais um passo, né, nessa nossa amizade, nessa nossa vida como pai. Eu espero que todos tenham sentido, né? Tu sentiu? Ah, eu senti. Sabia. Sabia. Foda, sou desses. Será que a câmera tá pegando aqui a minha perna? Não. Embaixo da mesa aqui? Não, tem o vidro. Tá tem um vidro, mas tem a madeira por baixo. Se liga? Que é isso, cara? Ei! Foi mal. Que é isso, cara? O negócio da madeira por baixo gente, aí. Mas, gente, queria agradecer por essa nossa conversa. Foi Pela massa. amizade, né? Não. Viu? Foi show de bola. Fantástico, maravilhoso. Foi mais uma. Foi mais um e foi episódio. Diferente. Apesar de a gente ter conversado sobre isso em alguns momentos do que a gente poderia falar, mas o que saiu aqui foi algo normal e fluindo para onde a gente foi levando o rumo da prosa. Assim, né, é a nossa primeira experiência nesse formato, né? Muita coisa ainda vai evoluir, vai progredir, né, no sentido positivo, porque nem todo progresso é positivo, né? Com certeza. Mas aqui no caso eu acredito que vá sim, né? A nossa amizade e aquilo que de certa forma fortaleceu essa amizade, que é a questão da paternidade, como a gente gosta de ser pai, como a gente ama ser pai, como a gente faz questão de estar com os meninos, né? Acima de qualquer coisa. Porque cara, para mim, meu amigo, pode ser a próxima semana o Paul McCartney vai estar ali na Praça Martins Dourado. Eu vou com eles, eu levo eles, né? Porque eu adoro o cara. Mas, assim, nada, absolutamente nada, eu passo por cima deles. Sim. Para mim, são eles a prioridade hoje, sempre foi, sempre será. E é isso que, para mim, é o que faz brilhar minha vida cada vez mais, cara. Eu faço questão mesmo, agradeço a Deus, ao cosmos, ao universo, à entidade regente que for, né? Por isso, e peço a oportunidade para que a gente envelheça junto. Isso. Né? Envelheça bem para envelhecer junto, né? Exatamente. Até mesmo, porque se tu for fazer as contas, se eu chegar aos meus
Vamos dizer que 88 anos, o Nicolas vai ter 70. Putz, cara, tem essa, né? Né? E o Vinícius, 66. 3 véi. 3 coroa, né, velho? 3 véi. E a véia, né, lá? Pois é. Show. Já imaginou? Então vamos cuidar da vida, cuidar da saúde, né? Fazer com que a gente consiga viver aí essa oportunidade que nos foi dada. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Que tem mais PaiCast por aí para chegar. E agradecendo aí a audiência, agradecendo vocês terem escutado até aqui, né? Agradecer a você, que é o nosso convidado. Agradecer também a você, o nosso convidado especial. Foi show de bola. Isso. Então sigam a gente, @PaiCast Talk Show nas plataformas. Comentem, compartilhem aí e digam o que vocês acharam para poder a gente começar, né? Esse é o nosso primeiro que a gente está fazendo nesse formato e nessa plataforma aqui para muita gente. Então, assim, o que vocês puderem dar de feedback, a gente vai começando a implementar e a melhorar e trazer mais assuntos e mais novidades. Exato, e mais, a ideia é que mais vocês angústia. participem, né? Que vocês venham, mesmo que a distância, né? Com perguntas, com sugestões. A gente está aqui de braços abertos para receber vocês, né? E quem sabe, muito em breve, existam outras cadeiras aqui. Na verdade, existe aqui, né? O estúdio, As cadeiras o estúdio existem. é fantástico. Fantástico. Né? Mas muito em breve a gente vai estar aqui com outros convidados especiais, pais que a gente conhece, que são maravilhosos também. E é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. A primeira edição do PaiCast nesse formato, né? E a 1000ª no nosso formato, né? E é isso. Até a próxima. Siga, compartilhe, curta. Queria sempre falar isso. Tu adora isso, né, Adoro. cara? Tu adorou. Tu falou isso quantas vezes já? Umas 3? Em casa foi um bocado. Tu nem falou. Ativa o sininho, né? E ativa o sininho, que é para acompanhar e saber todas as nossas novidades. Isso aí. No YouTube. Virou. Valeu, gente. Valeu. Valeu, filho. Abraço.